Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. O seu podcast sobre governos. E o nosso convidado de hoje, ele é diretor superintendente de uma empresa privada. Só que como ela tá sempre junto com os municípios e com o estado, eu acho que você até achou que é do estado. Seja muito bem-vindo, Vitor Roberto Tchuqueta, diretor superintendente do Sebrae. Isso. Bom, eu que agradeço poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E ele vai ter muita coisa para falar, mas antes, vamos entregar aqui o presente do GovCast. Olha só, recebendo o presente antes de começar. Antes de de começar. Olha só, obrigado. Com foto da família e tudo. Ó. Obrigado. E olha, ele tem 2 filhas taurinas, né? Que a gente já deu uma stalkeada. E vai dar entrevista para 2 taurinas. E uma ainda é Victória, igual eu. Minha Olha xará. só. Não, geralmente é Vitória, mas Victória. As 2 Victórias. Victória e Taurina ainda. É Olha. isso, ó. só. Um beijo pra Quero minha ver. xará. Um beijo para elas e para a esposa dele também. Com certeza. Queridíssima. A gente não conhece, mas fica um beijo pra todas. E como que é conviver com 3 mulheres assim? Você tem só que obedecer, né? Não, é tranquilo, é muito bom. Vitor, antes de você começar a falar um pouquinho mais sobre o Sebrae, a gente gosta de conhecer um pouquinho mais o nosso convidado. Então, conta pra gente como foi sua trajetória até aqui, até você chegar na superintendência do Sebrae. Bom, eu gosto muito de falar sobre a minha trajetória dentro do Sebrae, né? Eu tenho 37 anos de Sebrae, é um longo tempo, um longo período, e as pessoas sempre perguntam, Vitor, mas é muito tempo, você não enjoou do Sebrae? E eu sempre tenho uma resposta que eu dou para as pessoas há muito tempo, você nunca tem um dia igual ao outro dentro do Sebrae. Né? Todo dia você tem parcerias diferentes, relacionamentos diferentes, conversa com pessoas diferentes, projetos diferentes. E aí isso faz parte um pouco da própria trajetória, né? Eu comecei no Sebrae como consultor em Pato Branco, na cidade de Pato Branco, eu sou natural de Pato Branco, atendendo toda a região sudoeste lá. Depois de um período eu passei a ser gerente regional do Sebrae lá em Pato Branco, então tendo uma atividade maior de liderança, e o Sebrae criou, na época, tinha um programa interno de dar oportunidades para que mais pessoas fossem gerentes. Então você ficava um período na gerência, você saía, voltava a ser consultor e entrava outra pessoa na gerência. Daí eu saí da gerência, voltei a ser consultor, fiquei um período novamente na gerência, saí da gerência novamente e virei consultor. E isso foi um período, essa última passada como consultor, de 2001 até 2007, onde eu fui convidado pela diretoria do Sebrae na época para vir para Curitiba para ser diretor de administração e finanças. Eu vim para Curitiba, assumi a diretoria de administração e finanças em 2007 e fiquei até 2013. Em 2013, assumi a superintendência e estou até hoje na superintendência. Então, é uma trajetória dentro da mesma empresa, dentro do Sebrae, mas com várias passagens, né, por projetos, por oportunidades, por conhecimento diferente, que faz com que parece que você tenha trocado de empresa durante todo esse período. Então, é uma trajetória que a gente pode considerar que é normal de crescimento dentro da empresa. E, lógico, antes do Sebrae eu tive outras experiências em outras empresas que eu trabalhei. Desde os 13 anos de idade eu trabalho, comecei como office boy numa autoelétrica, né? Hoje, você falar em autoelétrica com carros elétricos é um outro modelo, né? Mas na época, você cuidava da parte elétrica dos carros mesmo, e eu aprendi essa profissão também. Então, é uma trajetória interessante que eu tive oportunidades antes do Sebrae, né? E isso fez com que eu pudesse aprender bastante também e chegar onde eu estou hoje. E eu quero tirar uma dúvida que eu acho que era minha e pode ser de muitas pessoas que nos acompanham aqui, né? A gente vê o Sebrae sempre parceiro do governo, dos municípios, mas o Sebrae tem alguma iniciativa do governo por trás ou não? Como que funciona? Bom, legal essa pergunta, porque é importante falar sobre isso, né? Essa confusão ela é normal. O Sebrae é uma empresa privada que recebe recursos das empresas, né? O Sebrae faz parte do Sistema S,
né, que são as 9 instituições do Sistema S que recebem recursos das empresas. Quem paga para o SEBRAE é através da folha de pagamento, é um percentual da folha de pagamento, são as médias e grandes empresas, as empresas que não estão no Simples, né, no sistema de arrecadação simples, ou seja, são as que pagam imposto de renda normal, e elas pagam imposto normal. Elas pagam também para o sistema SEBRAE, junto com os outros S's. Esse recurso é recolhido para essas empresas, vai para a Receita Federal e lá ela divide isso entre os S's de acordo com a arrecadação e vai para o SEBRAE Nacional, onde divide para todos os estados de acordo com uma regra específica, que é população mais ICMS dos estados. Esse recurso volta para nós para que a gente possa atender as micro e pequenas empresas. Então, é muito interessante quando você olha isso, porque quem paga para nós são as grandes, justamente com o objetivo de atender as micro e pequenas empresas, que são as que têm o maior número de empregos, que estão nas cidades pequenas, e que fazem o desenvolvimento do dia a dia. Então, com isso, o SEBRAE ele é uma empresa privada. Lógico que como o recurso nosso passa por uma contribuição, ele também é fiscalizado por órgãos públicos. Então, todo o recurso SEBRAE é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União. Nós temos toda uma prestação de contas em cima disso, porque o recurso, quando volta, ele é quase considerado público, né? Ele não é um dinheiro público, mas ele é considerado de direito público por passar por todos esses órgãos aí, e a gente tem que prestar conta. E mais uma dúvida também. Cada estado tem a sua liberdade, as suas particularidades, ou tudo depende do governo federal, do SEBRAE Nacional. Nacional, isso? Não, cada estado tem sua independência. Nós temos uma diretriz nacional, né, grandes programas e projetos são definidos pelo SEBRAE Nacional para uma atuação igual do Brasil todo. Mas cada estado atende às suas necessidades, às suas características, ou seja, o que nós fazemos aqui no Paraná, a grande maioria dos projetos, das ações que nós fazemos é de acordo com a necessidade das empresas, das micro e pequenas empresas do Paraná, da necessidade dos municípios, da necessidade de fazer com que o Estado cresça, que o Estado tenha um desenvolvimento diferente a partir da nossa necessidade. O Brasil é muito grande, né? O que é bom para o Norte não é para o Nordeste, o que é para o Nordeste não é para o Sul. Às vezes, dentro do Estado, né, até eu dou sempre um exemplo, nós dividimos o Paraná em 24 territórios. O SEBRAE olha o Paraná totalmente dividido, porque cada território do Paraná tem sua característica. Imagine o Brasil todo, né? Nossa. Então, a gente precisa ter esse olhar bem diferenciado e a gente pode ter projetos e programas aqui para fazer de acordo com a nossa necessidade. E o apoio do SEBRAE ele é fundamental, né, para esses pequenos e médios empresários. Aqui no Paraná, qual é o setor que mais depende do SEBRAE para se desenvolver? Na verdade, hoje a gente pode considerar o seguinte, você tem um número muito grande de MEIs, que é o microempreendedor individual. Né? O MEI hoje ele passa a ser um grande cliente do SEBRAE, porque é a partir do MEI que as pessoas que acabam ficando desempregadas, as pessoas que acabam tendo uma profissão liberal mais específica de produção, como o caso de um encanador, de um pedreiro, pessoas que precisam de uma atividade para o seu sustento, acabam procurando muito o SEBRAE, para ensinar a parte de gestão, ou seja, como que eles podem ganhar mais, como que eles podem trabalhar tendo uma diferença. Esse é um grande mercado que nós temos, e a gente pode chamar de mercado, que é a quantidade muito grande de MEIs. Mas as microempresas, de uma forma geral, e aí a gente pode dizer que, na grande maioria, todos os setores têm uma necessidade de organização, que é o nosso papel, de começar com a micro e pequena empresa analisando o planejamento. Você começa no planejamento, organizando essas empresas, cuidando do caixa, coisas básicas às vezes, ensinando esse empresário a separar
o caixa pessoal do caixa da empresa, que às vezes está tudo no mesmo bolso, né, na mesma conta, mas você mostrar a separação disso para entender se o negócio está dando resultado ou não está. Você começa por aí todo um trabalho dessas empresas, com consultoria, com capacitação, e a partir daí você vai ampliando, você vai para a área de mercado, você vai para o marketing, você vai para um comércio internacional, você vai expandindo o olhar, a consultoria, o trabalho nessas empresas de acordo com a necessidade. Mas quando você pega as micro e pequenas empresas, que são as que faturam, numa grande maioria, até 3 milhões e 600 por ano, essas empresas, elas têm uma grande necessidade dessa parte de organização, e é onde a gente entra fortemente para ajudar elas. E é justamente a base principal para o sucesso, para a empresa voar. Porque se não organizar esses detalhes, não tem como. Quebra, né? Quebra. Exatamente, e aí começa a entrar em alguns números do nosso trabalho, né? Quando você fala em quebrar, né, a gente começa a fazer uma análise do trabalho do Sebrae. No ano passado, nós atendemos mais de 650 mil micro e pequenas empresas no estado do Paraná. Isso significa em torno de 39% de cobertura das empresas do estado. Aí vamos dizer que o market share nosso foi de quase 40% das empresas. Existe uma estatística que fala que micro e pequena empresa, principalmente, quebram nos primeiros 2 anos, né? Mais de 20% das empresas quebram no Brasil nos seus primeiros 2 anos, 30%, 35% quebram até os 5 anos. Isso é uma estatística normal do Brasil. A nossa estatística é feita em cima das empresas que nós atendemos. E o ano passado, então, 2024, atendemos mais de 650 mil empresas, chegamos no final do ano com 94,4% das empresas atendidas pelo Sebrae abertas. Esse é um resultado positivo. É o melhor resultado que nós temos, é mais do que a quantidade de empresas atendidas, porque mostra que esse trabalho de formiguinha, esse trabalho feito com elas, de pegar na mão, de ensinar, de mudar, de fazer acontecer, está dando resultado. E a gente tem um trabalho de acompanhamento dessas empresas. Então, esse ano a gente continua olhando para essas empresas atendidas no ano passado e faz um acompanhamento e trazendo outras empresas, novas empresas a serem atendidas, porque o objetivo nosso é que as empresas continuem vivas, né? E aí, então, rentáveis, né? E rentáveis. Esse é o objetivo principal. Inclusive, quando você fala em rentável, é importante porque, assim, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas não tem que ter lucro. Tem que ter lucro, sim. Toda e qualquer empresa tem que ter lucro, porque se ela quer reinvestir, se ela quer crescer, se ela quer contratar mais funcionários, se ela quer vender, mas ela precisa ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não pode ter investimentos. Então, o lucro é algo totalmente natural de uma empresa. E se você consegue trabalhar e fazer com que elas mudem o seu patamar, elas vão ter lucro, vão crescer, não vão quebrar, né? Podem gerar novos empregos e, principalmente, alavancar a economia, que as micro e pequenas empresas são a grande parte das empresas. Hoje, mais de 90% de todas as empresas são micro e pequenas empresas. Então, elas têm essa responsabilidade de fazer com que o desenvolvimento nos municípios aconteça. Eu quero perguntar também, já se passaram mais de 2 anos do fim da pandemia. Hoje o Sebrae ainda continua auxiliando esses pequenos empreendedores? Tem alguma iniciativa ainda para isso, para ajudar? Tem várias, né? Porque a pandemia fez com que muitas empresas fechassem as portas por um determinado período. E a gente percebeu uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala da diferença do Brasil, pense no Paraná. Nós tivemos cidades aqui no Paraná, principalmente cidades menores no interior, que não fecharam nada, né? Que continuaram totalmente normal, enquanto aqui em Curitiba a cidade fechou, né? Foi todo mundo para casa e foi um momento muito importante em 2020, lá em março, tá fazendo um ano, né? Fazendo aniversário agora em março. Em março de 2020. 5 anos, acho que do início da pandemia. Exatamente, do início da pandemia, quando na sexta-feira fechou tudo, né? Na segunda-feira o Sebrae, por um planejamento, né, por um trabalho feito não para a pandemia, mas por um planejamento de ações,
nós, na segunda-feira, montamos 260 escritórios do Sebrae, porque cada pessoa na sua casa, com o seu notebook, com o seu telefone, foi um escritório do Sebrae, onde a gente começou a atender os empresários exatamente em cima das necessidades. O que mais precisavam na época? Crédito. Por quê? Porque as empresas estavam com as portas fechadas, mas tinham que pagar salário, tinha que pagar empréstimos, tinha que pagar fornecedor e não tinha dinheiro. Então nós conseguimos, de uma forma geral, aí em parceria com os bancos, porque o Sebrae não tem dinheiro para financiamento, conseguimos parceria com os bancos para ter linhas de crédito e ajudar a financiar os empresários, onde o Sebrae criou em 2020 um fundo de aval para micro e pequena empresa, que os empresários não tinham como dar garantia, porque não estavam trabalhando. Então, o Sebrae auxiliou na garantia para as empresas. Então, começamos lá justamente com esse trabalho de crédito para que as empresas pudessem pagar. E aí começamos a levar para as empresas outras oportunidades. Foi onde nasceram, quantos deliveries nasceram nessa época, 2020 e 2021, que teve empresas que inclusive mudaram a sua forma naquela época e não abriram mais as portas para atender clientes presencialmente, né? Muitas, lógico, continuaram no delivery e também voltaram para o presencial, mas foram atividades que a gente conseguiu ajudar essas empresas, muitas a não quebrarem. E a gente criou todo um plano aqui na região metropolitana, junto com o Sebrae, no Paraná todo, mas aqui fortemente com os municípios, para atender todos os empresários com a crise da pandemia, que foi muito forte na época. E muitos projetos estão até hoje, né, com consultoria, com atendimento e principalmente com crédito até hoje, voltado para que as empresas continuem buscando novas soluções. E uma das diretrizes do governo do Ratinho Júnior é desburocratização. Então, a gente sabe que isso leva uma facilidade enorme para as pessoas. E agora, conversando com você, também para os micros e pequenos empresários, né? Os micro e pequenos empreendedores, assim que fala, né? Isso. E como que o Sebrae está alinhado com essa diretriz do governo estadual? Pô, legal essa pergunta, porque assim, o Sebrae tem uma preocupação grande, a gente chama internamente, de trabalhar com o ambiente de negócios da micro e pequena empresa. Então a gente sabe que a empresa, além dessa parte, né, que eu falei, da consultoria, da capacitação, de trabalhar com marketing, com vendas, com planejamento, tudo isso que a empresa precisa, e aí é um trabalho, é uma intervenção direta na empresa, nós temos que ter uma preocupação grande com o ambiente onde essas empresas estão instaladas, né? Então, o que a gente fala do ambiente? Primeiro, é que você tenha condições, que a empresa tenha crédito, né? Então, hoje você tem no Paraná aí uma agência de fomento que tem crédito, que faz parte de uma estratégia do governo, que tem parceria com o Sebrae para atender os empresários. Você precisa ter inovação nas empresas. Você tem hoje diversas ações, e eu vou trazer aqui ações que o Sebrae é parceiro do governo do estado e parceiro das prefeituras para que isso aconteça. Você tem aí uma Secretaria de Inovação, uma Secretaria de Ciência e Tecnologia que traz projetos para atender as empresas através de inovação, né, levando condições para melhoria. Você tem a questão da abertura de empresa, que é um detalhe muito importante, que a gente tem trabalhado fortemente nisso. O Paraná, alguns anos atrás, levava uma semana, um mês para abrir uma empresa. Hoje é menos de 8 horas para abrir uma empresa no Paraná. Por quê? Porque foi feita toda uma mudança e o Sebrae teve um papel fundamental, inclusive de consultoria junto com a junta comercial para fazer com que isso acontecesse. A implantação de uma rede no Paraná todo de abertura de empresas para que isso fosse possível. E um detalhe importante que o Sebrae com o governo do estado, nós lançamos em 2023 na Feira do Empreendedor que aconteceu aqui em Curitiba, junto com o governador Ratinho, um projeto de facilidade de abertura de empresas. A gente chama de empresas de baixo risco, né? O que acontecia antes? Todas as empresas para abrir precisa ter licença de bombeiro, licença de vigilância sanitária, licenças ambientais, que são licenças específicas para abertura, de cada uma tendo a sua necessidade.
E eu dou sempre o exemplo que é a licença do Corpo de Bombeiros. Se você abre uma pequena loja de confecção dentro de um shopping, que já tem toda a estrutura contra incêndio e tudo mais, até que não tenha licença dos bombeiros, não pode abrir as portas. O que acontecia antes? Tinha que esperar o Corpo de Bombeiros ir lá fazer a vistoria para a abertura da empresa, porque senão não podia abrir as portas. E a gente imagina o seguinte, o empresário, ele aluga a sala, ele paga aluguel, ele está pagando condomínio, ele monta a estrutura, prateleiras, toda a estrutura, balcão, atendimento, compra estoque, monta a sua empresa, Né? todo o investimento que ele tem que fazer, contrata funcionário, capacita o funcionário e não abre as portas porque falta licenças. Pode ser até o alvará da prefeitura, alguma licença que falta. Esbarra na burocracia. Exatamente. Em 2023, junto com o governo, foi assinado um decreto pelo governador, onde 771 atividades aqui no Paraná foram consideradas de baixo risco. Ou seja, elas precisam ter as licenças, mas elas podem abrir sem as licenças. E aí depois tem o período para ter essas licenças. Com isso, o Estado já fez uma análise de que alguns milhões foram arrecadados a mais no Estado, além das empresas faturarem mais, produzirem e gerarem emprego. Então trouxe um resultado muito grande. Isso. Esse é um dos trabalhos do Sebrae. É ajudar na parceria com o governo para que você tenha um ambiente para que as empresas possam ser viáveis, possam ser sustentáveis. Então, quando você trouxe esse exemplo, eu gostei muito porque é um que a gente gosta muito de falar, que é um dos papéis do Sebrae. Além disso, tem um outro que a gente tem trabalhado fortemente, que é chamado de compras públicas. Hoje, as prefeituras e o Estado têm um poder de compra das empresas muito grande. E foi feito todo um trabalho de capacitação das prefeituras para comprar de pequenas empresas locais. E em vez da empresa, de fazer uma licitação da prefeitura e comprar de empresas de fora do estado, ela prioriza a compra no estado e de empresas da própria cidade. Então, quando a gente pega cidades do interior, cidades menores, se ela consegue fazer uma compra de merenda escolar, de uniforme escolar, de serviços de manutenção de escola, de repartições públicas, na própria cidade, o dinheiro vai girar na cidade, vai gerar desenvolvimento na cidade, vai gerar emprego e vai gerar mais imposto para a própria cidade. Riscos, né? Diminui riscos porque também. Às vezes na licitação sai uma empresa lá da Bahia. Exatamente. Né? Logisticamente, às vezes ela pode pegar ali aquela licitação. A empresa pode ser boa, pode entregar, mas no decorrer acaba a conta não vai. O recurso vai para fora. Então, se você faz com que o recurso fique na cidade e no estado, é muito melhor. Então, eu trago alguns exemplos, práticos do que o ambiente ele consegue fazer na mudança para que as empresas possam crescer, ser mais saudáveis. E esse é um dos papéis do Sebrae. Com as prefeituras, nós temos uma parceria grande que a gente monta, em parceria com as prefeituras, salas do empreendedor. Ou seja, quando foi criada a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, disse que as prefeituras tinham uma obrigação de atender o microempreendedor individual, que é um grande número de empresas que eu já falei antes, E aí, assim, quem que tem essa responsabilidade? É a prefeitura, mas a prefeitura não tem condições técnicas de conhecimento para fazer isso. Então, a gente faz parceria com as prefeituras. A prefeitura monta a sala do empreendedor, coloca o funcionário e o Sebrae capacita. E aí a gente acompanha com consultoria lá e toda semana fazendo visita às salas do empreendedor nos municípios para que eles atendam os empresários. Hoje nós temos 362 municípios no Paraná com salas do empreendedor. Quase 100%. Quase, e vão chegar a a 100%. Gente quer. Inclusive, no ano passado, em 2024, nós atendemos 385 municípios. A meta de 2025 é chegar nos 399 porque municípios. Falta tão pouco, né? Porque falta pouco. Eu ia te fazer, a próxima pergunta que era sobre a cidade empreendedora. Tem alguma coisa a ver com a sala do empreendedor? É a mesma coisa? A sala do empreendedor... A Sala do Empreendedor é uma atividade da Cidade Empreendedora. Da Cidade Empreendedora. O programa Cidade Empreendedora, ele é um guarda-chuva onde ele tem a preocupação de ter a Sala do Empreendedor, de trabalhar com compras públicas,
de trabalhar com inovação, crédito, educação empreendedora, que é um outro ponto fundamental. Inclusive, nós assinamos com o governo no evento em Foz do Iguaçu uma parceria nova com a Secretaria de Educação do Estado para atender professores e alunos, né, ampliar a educação empreendedora, que a gente sabe que o futuro precisa ser trabalhado desde agora, né? Então, nas crianças, a gente tem essa parceria com as prefeituras dentro do Programa Cidade Empreendedora, que trabalha a educação empreendedora de ensino fundamental 1, aí agora com o Estado, trabalha o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então, a gente fecha todo um circuito de trabalho com a educação, levando a importância do empreendedorismo. E não é somente para abrir empresa, é que a pessoa seja empreendedora, que a pessoa tenha valores diferenciados, que a pessoa possa pensar. Ela pode ser empregado numa empresa, mas ela é um empreendedor, porque ela tem iniciativa. Despertar esse interesse, porque eu falo, na minha época de colegial, eu nem imaginava o que era ser empreendedor, nem passava, eu nem conhecia essa palavra. Nunca tinha ouvido falar. Eu tive empreendedorismo na escola e também até a primeira vez que entrou... Eu estudei em escola pública, né, meu amor? Você estudou em escola particular. Não, mas não é. Mas eu tô falando aí, assim, ó. É porque não... Eu sou um pouquinho mais nova que você. Então, assim, deu... Me chamou de velha, gente. Não, olha, não, corta essa parte, velha. por favor, porque ela tá me humilhando aqui. Mas é verdade. Mas é porque quando surgiu o termo empreendedorismo, eu me lembro que foi uma coisa assim, tá, mas o que é isso? Como é que a gente vai ter uma matéria na escola falando sobre empreendedorismo e o que isso significa? Então, realmente, assim, eu acredito que é uma mudança de mentalidade que você planta na cabeça do jovem, mostrando que é possível e principalmente fomentando, alimentando as boas ideias, né? Que a gente sabe que é capaz. Nós temos um trabalho interessante, porque a gente pega o ensino fundamental 1, né? Então, você veja, são as crianças, né, de primeira a quinta série, onde que tem todo um trabalho, uma metodologia que é apresentada para as crianças. Eles têm que fazer como atividade, inclusive, uma feirinha, onde eles produzem alguma coisa e vão vender para os pais, para os amigos e tal, para os outros alunos. Então, você começa a despertar justamente essa questão. E aí você vai para o Fundamental 2, onde você já começa a despertar outras iniciativas. E nós vamos até... a gente tem levado isso, inclusive, nas faculdades para o ensino superior, né? Porque a gente tem sempre essa questão que você fala que vamos pegar um profissional liberal aí, um médico, um dentista, um advogado, quando ele se forma e ele monta a sua estrutura de trabalho, o seu consultório médico, né, ou o seu escritório de advocacia, ele virou empresário. Porque a partir do momento que ele alugou uma sala, contratou uma secretária, um secretário, contratou uma estrutura de atendimento, ele está vendendo serviço, ele recebe, ele tem que pagar fornecedores. Você virou empresário, pode não ter CNPJ, mas ele é um empresário. Então, você despertar nele, né, nesse profissional, a questão do empreendedorismo é fundamental para... que pense para frente, inclusive em montagem de alguma empresa ou não. E o desenvolvimento da cidade, do estado, exatamente, né, do país. E assim, agora que você falou dessa parte do programa com a Secretaria de Educação, eu queria saber, vocês também, junto nesse programa, vocês dão um pouco de educação financeira, explicando como que faz? Porque eu acho que esse é um ponto essencial dentro da parte do empreendedorismo, mas também dentro da parte da criação, porque muitas crianças em casa, adolescentes, não têm essa parte de educação financeira. E eu estava vendo um estudo essa semana que a maior parte dos brasileiros que estão endividados assim por questão de R$1.000, R$1.500, um valor baixo, né? Se a gente for contar. Que para eles pode ser altíssimo. Pode ser altíssimo. Mas assim, que é uma coisa plausível de você conseguir administrar desde que você tenha educação financeira. Então, esse programa engloba educação financeira? Também, e inclusive agora nessa parceria nova com a Secretaria de Estado, uma solicitação do secretário Rony é justamente que a gente amplie a parte da educação financeira nas escolas. Então esse é um trabalho que nós vamos fazer mais ainda agora, além da educação empreendedora, né? É um ponto específico dentro do empreendedorismo, que é a educação financeira, que é fundamental. Se as crianças começam desde
jovens, desde novas, entender um pouco o que significa isso, lá na frente nós teremos menos pessoas endividadas, com certeza. Com certeza. Ou essas adolescentes pararem de achar que dinheiro dá em árvore, né? Que tudo querem pedir, É tudo que você querem. tem 2 adolescentes, Mas os então... meus são tão abençoados que, É. olha, mas assim, já vi vários casos, né? Mas enfim, Sim. quando começa a entender. Mas agora, ano passado, esse ano, meu filho veio com um bilhete da escola, ele estuda em escola pública, e estava lá para colocar os valores de tudo, né? E quando eu coloquei os valores para ele fez assim, ó, que ele não fazia ideia do que é manter uma casa, 2 filhos adolescentes, etc e tal, né? Então, é muito importante essa iniciativa aprimorar ainda mais, né? É o entendimento, né? É. Porque assim, seu pai e a mãe estão pagando as contas, o filho não sabe o que está sendo pago, tá tudo bem, né? Mas quando começa a olhar, começa a entender, muda totalmente Ter a a visão. consciência, né? Exatamente. E conta pra gente aqui, desses exemplos, todos esses anos, né, no Sebrae, 37 anos, né? Tem algum exemplo de cidade, eu acho que vai ser, porque são muitas, né, pelo que você falou, mas algum programa que se destacou, que você lembra, assim, que tocou teu coração, algum programa do Sebrae junto com... Não, diversos, né? Pela minha experiência toda, diversos programas, eu tive... Que tenha te inspirado, né? Eu tive a oportunidade de coordenar diversos programas quando estava na regional, lá em Pato Branco, ou mesmo aqui em Curitiba, mas assim, o que me inspira bastante é ver o desenvolvimento das empresas. Tem um programa que eu coordenei, que eu sempre falo dele, na época que eu estava ainda em Pato Branco, que era um setor de indústria do vestuário, né? Então, assim, o sudoeste do Paraná tem uma indústria muito forte de produção de vestuário. E teve um período que, assim, ou especializava a indústria, né, de uma forma geral, as empresas, ou elas estariam fadadas até a fechar algumas empresas. Então, numa parceria do Sebrae com o Sindicato da Indústria da Moda, com outras entidades lá, foi feito um trabalho muito forte de melhoria da mão de obra, de melhoria do mercado, de melhoria da qualidade do produto, da produção. As empresas eram bastante especializadas em produzir para outras empresas, né, chamada facção. Isso. Aí o que a gente fez? Começar a mostrar para essas empresas que se elas conseguissem ter marca própria, produzir moda de fato com marca própria, elas poderiam crescer muito mais no mercado e ter um resultado. Então foi um trabalho muito interessante, a gente conseguiu trabalhar aí com uma média de 60 empresas, fazendo uma diferença para uma região, muitas se destacaram, né? Isso já há mais de 20 anos, ou seja, o mercado mudou muito, algumas não estão mais no mercado, mas de uma forma geral, isso cresceu muito. Outro programa que eu acho que a gente pode falar é o programa de desenvolvimento entre os municípios, né? E aí eu tive a oportunidade de ser presidente do Prometrópole aqui, que é o programa de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba dos últimos 2 anos, 2023 e 2024, onde que você percebe claramente que a partir do momento que você consegue trabalhar com os municípios em conjunto, com objetivos claros, você tem um desenvolvimento regional. E quando se fala da região metropolitana de Curitiba, é importante pensar nisso. Hoje, Curitiba, ela tem o maior número de habitantes da região, ela tem o maior número de empresas da região, ela recebe muitos visitantes. Mas a grande produção hoje de alimentos está fora de Curitiba. Então, a região metropolitana pode produzir muito para vender em Curitiba. Então, se você consegue, esse era um dos projetos, era especializar a produção de alimentos na região, nos 28 municípios, mais Curitiba 29, que é a região, você consegue ter uma venda. Também trabalhar o turismo regional, ou seja, Curitiba recebe muitas pessoas, você pegar as pessoas que vêm para Curitiba e também levar a conhecer experiências nos municípios vizinhos. Além da integração, ou seja, a integração ela é fundamental, né? Você trabalhar em conjunto todos os municípios, a gente pode dar o exemplo aqui de produtos como a Poncã do Cerro Azul do Vale do Ribeira. O Cerro Azul, a cidade de Cerro Azul é o maior produtor de Poncã, é a capital do Poncã do Brasil. Mas muitas pessoas não conheciam, então foi feito todo um trabalho aqui em Curitiba, até parceria com a prefeitura, para colocar no mercado municipal
essa produção. Então, são projetos como esse que eu gosto muito de trabalhar junto, além, né, da superintendência do Sebrae, que você tem a visão de tudo que acontece no Sebrae e no Paraná, mas é assim, coisas específicas, porque você vê um resultado prático, onde que as micro e pequenas empresas conseguem se desenvolver, conseguem gerar emprego, gerar renda e conseguem ter uma visão diferente, né? E até uma visibilidade para a própria cidade, para a própria região. Então, alguns exemplos aí, eu poderia passar um dia inteiro dando exemplo para vocês aqui. Alguns dias, né? Alguns dias. Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o fim, mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens que vão ter a oportunidade de participar da Escola Empreendedora. Então, você com toda a tua experiência em empreendedorismo, tendo a experiência de poder ajudar, né, tantos empreendedores, deixa uma mensagem para eles que eles possam usar isso para o futuro. Aquela câmera ali. Bom, muito bem, eu acho que é importante, esse é um tema que eu gosto, porque quando eu estava indo em Pato Branco, há muito tempo atrás, a gente começou com o programa de Educação Empreendedora no Paraná, lá foi precursor de todo esse projeto, né? E depois, aqui em Curitiba, a gente acabou ampliando, hoje é um projeto do Sebrae em nível nacional, mas é assim, para o empreendedor, para o jovem que está hoje, busque sempre coisas novas, busque conhecimento, busque leitura, busque a educação financeira, busque estar preparado para o mercado, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quanto mais você ler, quanto mais você buscar informação e conhecimento, e a gente fala que não é só tá lá no TikTok, no YouTube buscando o que tem, não, é conhecimento de fato, é ler livros, é buscar conhecimento para que possa ter uma mudança na sua vida no futuro. Eu acho que isso que vai fazer um Brasil diferente, um Paraná diferente. Então, busquem ser na tua escola, né? Você, criança, tiver a oportunidade de participar de um programa de educação empreendedora, vai junto. Se não tiver, busque onde tem, quais escolas que tem, ou procure o Sebrae, né? O Sebrae tem isso à disposição e muito material no site do Sebrae você pode encontrar e que com certeza vai fazer a diferença para o futuro. Não perca a oportunidade, né? Tá aí os meios, né? Muito importante que ele falou de rede social. Hoje os jovens ficam horas e horas ali. Às vezes o pai não consegue tá conferindo, enfim. Quando vê, passa 1, 2 anos. Então é muito importante isso. Muito obrigada, Tiqueta. As portas do GovCast estão sempre abertas para você vir contar todas as novidades aqui. E foi um prazer ter você conosco. Com certeza. A gente adorou saber um pouquinho mais sobre o Sebrae e a importância dele para o desenvolvimento do nosso estado. Bom, Priscila e Vitória, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e também coloco o Sebrae à disposição para vocês, né, e para quem está nos assistindo, tudo que precisar, o Sebrae está à disposição também. Obrigado. Para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, deixa um like para a gente, se inscreve no canal. E fiquem ligados no próximo episódio.